Não? Beleza. Então a gente sabe aí que a aliança, grandes homens na Bíblia, grandes homens na história, tiveram alianças, né? Alianças com diversos outros homens, esposas, o próprio Deus, sacerdotes, povos. Existem diversas naturezas de alianças, ok? Mas hoje, em geral, pro tema de hoje, eu não vou falar especificamente sobre alianças, mas eu vou falar sobre conexões, ok? Então, está dentro do tema de alianças também, né? Mas são conexões. Vamos fazer uma quarta-feira aí, o homem de aliança e o tema com conexões. E para isso, meus irmãos, eu gosto muito de trazer uma frase que eu gosto mais, que é a seguinte: as conexões certas aceleram destinos, as conexões erradas atrasam processos, ok? E num cenário aí também, onde a gente sabe que não existe nada de errado para Deus, que não cai uma folha de uma árvore se ele não autorizar, certo? Então, quem é o principal elemento, não que seja um principal elemento, mas um personagem que ele ilustra muito o quanto as conexões mudam a temporada que você está vendo, os resultados que você está vendo, as situações que você está hoje, né? Que é um personagem bíblico, aí para quem gosta de Bíblia, que é o nosso grande irmão aí, sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, José. E um dia eu posso trazer mais aí sobre outros sacerdotes da ordem de Melquisedeque, mas José definitivamente pelo nível de influência que ele carregou para o tempo dele, e pelo nível de alcance, impacto que ele gerou, e pelo nível de conexão que ele tinha com o próprio Deus vivo, né? Então, um dos homens mais obedientes que pisou pela terra, e com certeza um que é o mais impactante, um dos mais impactantes. Por quê? Porque, cara, ele salvou o planeta todo, né? Da escassez que teve, enfim, a gente já vai falar aqui da história dele, ok? Mas eu gostaria de elencar, cara, enganchando também com o tema de fazer perguntas de ontem, as conexões da vida de José. Então, o que acontece? Vamos lá. As primeiras conexões da vida de José, para essa quarta-feira de alianças e conexões. Cara, foi com a própria família dele. Então, vamos lá. Assim como todo homem, né? José tinha aliança, tinha conexão com a família dele. Aliança, talvez, né? Em um dado momento, muitos aqui devem conhecer a história, ele conta alguns sonhos para os irmãos dele agindo de um coração desalinhado, né, onde teve inveja, enfim, não é detalhado 100% o motivo que levou eles a fazer isso, mas eles acabam jogando José numa cova e depois vendendo ele como escravo. Então vamos lá, primeiro conceito que a gente já deixa aqui, cara, conexão parental normalmente não quer dizer que é uma conexão que vai te acelerar. Então, por isso que a gente já conecta com o tema. As conexões certas aceleram destinos e as conexões erradas atrasam processos. Nesse caso, foi talvez imaturidade dele contar, enfim, né, não sabemos exatamente o caso, mas o caso ele foi com certeza prejudicado pela situação de ter caído numa cova e ser vendido como escravo. Ele se conectou com os irmãos dele de forma natural, por estar na mesma casa, por ser parente, né? Mas essa conexão foi a primeira conexão na vida de José que, cara, é uma conexão que deu um resultado muito ruim, entende? Então, essa já é a primeira lição do dia. Existem conexões que não existe proximidade que compense honra. Quem quiser anotar, já pode anotar essa. Não existe proximidade que compense falta de honra, que compense honra. Por quê? Porque mesmo estando tão próximos quanto irmãos, eles desonraram José ao vendê-lo, ao escravizá-lo, né, ao jogá-lo numa cova, ao rasgar o manto dele, enfim, toda aquela coisa, a capa, né? E essa foi a primeira conexão dele, e a gente tira esse primeiro ensinamento. Então ele é vendido como escravo, e logo depois disso ele vai parar na casa de Potifar. É o homem que compra ele, que era um homem de confiança do próprio faraó, na época era um homem de respeito, né? E ele, vendo José, ele resolve comprar José, e José é tido como escravo. Então, aqui nós temos uma nova conexão. Agora veja bem,
um homem que tão extraordinário quanto José, que aprendeu essa dura lição de proximidade não representa honra, né? Teve esse impacto de ser virado, vendido escravo e tal, toda aquela coisa, e depois ele foi parar na casa de um estranho e fez conexão com um estranho, né? Quem é esse estranho? Potifar, foi parar na casa dele. Mas olha como as conexões são importantes e substanciais na nossa vida. Pelo nível de favor, de servir, de ambiente, de crescimento que ele teve, ele conectou e conquistou a confiança de Potifar. Então, temos a primeira lição: proximidade não representa honra. Temos a segunda lição: falta de proximidade não significa falta de honra. Então, temos o exemplo claro aí de José e Potifar. Ok? Quem está me acompanhando aí, reage, vibra, fala alguma coisa, comenta. Quem está acompanhando aí. Porque o que acontece? Essas são dois casos onde mostra exatamente esses dois conceitos, né? Do fato de a proximidade não ser honra e falta de proximidade não representar também falta de honra e falta de conexão. Porque eles se conectaram e ao se conectarem, e José agindo com o coração, em honra, em favor, servindo Potifar, ele adquiriu confiança. Então aqui fica uma grande lição para nós. Não importa, não importa. Se a pessoa do outro lado da sua conexão, vocês são uma conexão comigo. Se eu servir vocês, se eu agir de coerência, se eu contribuir com a caminhada de vocês, nós vamos nos conectar. Isso eu aprendi com o Hugo. E o Hugo participa do tempo de mesa que eu tenho certeza que não seria um problema para ele compartilhar isso, e é por isso que eu vou falar, porque eu tenho a confiança e a autorização dele. O Hugo Eite foi por muito tempo treinador do Pablo Marçal, do Paulo Vieira, e andou diretamente com esses caras grandes. E vocês sabem qual que foi a chave que o Hugo usou de forma natural, intencional, sempre intencional, devemos sempre ser intencionais. O próprio Cristo foi intencional ao fazer o que fez, mas por natureza, não por interesse no sentido de querer tirar algo ou ganhar algo com a situação. Não. Pela natureza de servir, ser intencional, ele entrou nesses ambientes, nosso irmão Hugo aqui do Tempo de Mesa, através do servir. Está replicando o que José já fazia 3.000 anos atrás, que é conectar, fazer conexões. Nessa quarta-feira de alianças, onde estamos falando de conexões, ele fez conexões com homens nobres, do tamanho do calibre de Pablo Marçal, de Paulo Vieira, através do servir. Agora voltamos na história, encontramos José, que fez conexão com Potifar e mais para frente com o próprio faraó, através do servir. Então temos uma grande chave. Na quarta-feira de alianças e conexões, quer fazer conexões? Sirva. Quem está acompanhando aí? Quer fazer conexões? Seja interessante, não interesseiro. Entregue algo. Um rei nunca chega na casa de outro rei de mãos vazias. Isso é natural. Vocês entendem? O próprio Salomão chegava com presentes e pessoas, a rainha de Sabá, as outras rainhas, chegavam com presentes na presença dele. Entende? Por quê? Porque isso é nobreza, porque isso é honra, porque é assim que se faz conexões, servindo. E o mesmo vale para o outro lado. Todos temos o amor de Cristo em nós e amamos os irmãos e respeitamos e honramos e honramos para baixo. Para quem é do Império aqui, tem muitos membros do Império, sabem o que é honrar para baixo e estão entendendo o que eu estou falando agora. Mas, se você conversa com uma pessoa e nota que ela é interesseira, você já não faz conexão com ela. Isso é natural. Quando você serve alguém, quando o primeiro ato que você faz na vida de uma pessoa é servi-la, você cria um senso de devoção naquela pessoa, independente do tamanho dela. Pode ser o Gari e o presidente da República. Se o Gari for o primeiro a servir o presidente da República de forma pessoal, intencional, visível, prática, de utilidade para a vida daquele presidente, aquele presidente nunca mais vai esquecer dele. E vai ter um senso de devoção. Quer ficar na memória? O Denis fala aqui com grande frequência. Sirva.
Fique na memória, servindo. Quer fazer boas conexões, assim como José fez? Sirva. Ok? 12:16, vamos avançando. Então, esse é outro ponto. Primeiro, a família de José, para quem entrou agora também, estamos falando de conexões. José, primeira conexão natural à própria família dele, foi uma conexão que gerou, de certa forma, prejuízo para ele. Caiu numa cova, foi jogado numa cova, na verdade, foi vendido como escravo. Depois ele se conecta com Potifar, apesar da situação de totalmente estranhos, já totalmente diferente da família, ele se conecta e conquista a confiança de Potifar, ok? E aí, então, acontece a intempérie, que muitos homens aqui devem saber, acredito que muita gente que tem esse conhecimento através da Bíblia, ou até alguém contou, que é o fato da mulher de Potifar armar para José, num caso icônico, quem quiser ler depois ali com mais detalhes. E, no fim das contas, o que interessa para a gente aqui hoje são os ambientes e as conexões. Então, passou da família para a casa de Potifar para prisão, através de uma falsa acusação da mulher de Potifar. Ok? Beleza. Na prisão, meus irmãos, tenham em mente que em Gênesis 39:22, para quem quiser acompanhar, vai estar escrito assim: o carcereiro confiou a José todos os presos que estavam em cárcere e ele se tornou responsável por tudo que lá se fazia. Gênesis 39:22. Cara, me diz uma coisa. Qual que é a chance de um preso acessar a confiança, né, do carcereiro a ponto dele confiar todos os prisioneiros e se tornar o responsável por tudo que acontecia na prisão, que é o que está escrito em Gênesis 39:22. Qual que é a chance? Isso é um homem governamental entrando no ambiente, entende? Isso é o que ele conseguiu através do servir. Se foi o servir que destravou o nível de confiança e conexão, que hoje é a quarta-feira das conexões, de conexão que ele teve com Potifar, na casa de Potifar, foi o servir que mais para frente vai conectar ele com o faraó. Por que assumiria-se que não foi o servir que fez ele dar esse salto dentro da cadeia, dentro da prisão? No sentido de entrar como um prisioneiro e sair como um líder. Vou repetir. O carcereiro confiou a José todos os presos que estavam no cárcere. E ele se tornou responsável por tudo que lá se fazia. Então, meus irmãos, aqui está só mais uma grande lição de como servir traz conexões e conexões de confiança. Você quer ter conexões confiáveis? Sirva. Você quer escalar o nível de conexão que você tem? Sirva. Você quer se conectar mais? Sirva. Essa é a grande mensagem que eu trago hoje. Primeiro de tudo, cuidado com as conexões. Existem conexões, proximidade não é, nível de proximidade não é nível de honra. A gente já desenhou isso aqui no início do tempo de mesa, para quem não estava. Agora, a mesma premissa da proporcionalmente inversa também é real. Falta de proximidade não quer dizer desonra, ok? Desde que haja uma conexão através do servir. Quando você serve, a pessoa fica com o senso de dever. Por um carcereiro ter um senso de dever a nível de dar toda a responsabilidade da prisão para José, que nível de servir José não teve com aquele carcereiro? Entende? Então aqui a gente avança. Por quê? Porque lá ele vai se conectar com o copeiro que estava na prisão por algum motivo, ok? Não é dito qual motivo, né? E, novamente, o que ele está fazendo na prisão com o copeiro? Ele está servindo o copeiro com o talento dele. E aqui eu quero deixar um ponto muito claro. Quem está anotando, pode anotar isso. Cara, não adianta você ter um talento extraordinário se você não tem conexões que potencializam isso, ok? Eu, Anthony, tenho 3 negócios e nos 3 negócios eu sou o sócio responsável pela parte comercial. É o meu talento? É. A parte comercial é um talento para mim, me relacionar com pessoas e conduzi-las, ok? Se eu não tivesse conexões a nível de ter a minha própria empresa, de ter os meus negócios, de conectar com pessoas que me impulsionam
que geram resultado, faturamento, números, resultado, com o meu talento de relacionamento, teria algum valor o meu talento? Nenhum. Se José tivesse escondido o dom dele de interpretar sonhos só para interpretar os próprios dele e não tivesse servido, ou tivesse cobrado algo por isso, sem servir, sem esperar nada em troca, claro que sendo intencional, mas sem servir, você acha que ele ia alcançar o que ele tinha conseguido? Não. Então aqui a gente deixa a próxima lição do tempo de mesa, o próximo conceito, que é o seguinte, cara, use suas conexões para potencializar os seus talentos. E provavelmente, se você tem um talento, esconde ele e não conecta com ninguém para servir, isso está deixando muito dinheiro na mesa e falta de resultado. Quem está me acompanhando aí? Quem está me acompanhando? É exatamente isso, meus irmãos. Ele usa o talento dele, a interpretação de sonhos, para servir o copeiro. E o copeiro até mesmo esquece dele por um período. Mas quando tem uma grande crise, quando está o faraó matando gente para descobrir qual que é o sonho e a interpretação do sonho, o copeiro do faraó lembra, caramba, eu tinha esquecido, mas eu lembro de um cara que me serviu sem esperar nada em troca. E quer saber mais? Eu fiz conexão com esse cara. Eu, o copeiro, tenho conexão com o cara, faraó. E eu posso te conectar com ele. Vocês estão entendendo? Quem está acompanhando? Aonde as conexões te levam? Na quarta-feira de alianças de hoje, falando de conexões, eu quero trazer isso para vocês. O quanto uma conexão pode te levar longe. Eu já enjoei de servir, enjoei não, porque é uma honra para mim, mas já fiz muitos servires, o meu serviço, sem remuneração, sem nada, mas que lá na frente me geraram recursos inimagináveis de conexões, de negócios que eu fechei e tudo. Intencional, sim, porque eu tenho uma família dentro de casa, eu saio de casa para a guerra. Isso aqui que eu estou fazendo tá na guerra pela minha família, pela minha casa. Necessariamente você precisa ser intencional. Eu sou intencional na geração de recursos. Mas o servir é diferente. O servir você é intencional, mas você está olhando com uma visão privilegiada para o futuro. Caramba, cara, eu estou olhando que o Alexandre um dia, ele já é um investidor de sucesso, mas ele vai ser um investidor ainda maior. E eu estou servindo ele. Então, no futuro, eu teria uma boa conexão de servir. Ou eu poderia olhar o Alexandre no início da caminhada dele e dizer, cara, o Alexandre nem fatura ainda. Mas eu vou acreditar nesse cara, eu vou servir ele. Porque eu sei que ele vai se tornar grande no futuro. E eu sei que vai ser uma boa conexão para mim ter. E quer saber mais? De repente, no futuro, a gente até tem uma aliança. Quem está me acompanhando? No início aqui a gente falou da diferença de aliança, de conexão. Espero que quem entrou depois saiba, certo? E aí, né, conectando agora a parte final, então, ele acaba se conectando com o faraó. O copeiro, cara, eu tenho uma conexão com o José, é um cara que me serviu há um tempo atrás. Conectou, faraó, posso te conectar com o José, então me conecte, eu preciso da solução. E tava lá o talento de José novamente para servir. De novo o talento, de novo o servir, de novo a conexão, ok? E aí, cara, daqui para frente eu acho que todo mundo conhece, ele se tornou governador. No início da nossa reunião eu também enfatizei um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que gerou um impacto mundial contra a fome, contra tudo aquilo que aconteceu nos 7 anos de vacas gordas, dos 7 anos de vacas magras, um excelente gestor, porque é isso que o sacerdote da ordem de Melquisedeque é, e alcançou sucesso num cenário onde ele usou a máscara do Egito para ser o governador, mas o coração era de José, ok? Então, nesse ponto, ele já tinha sucesso. Nesse ponto, ele já tinha alcançado tudo. Então, agora, enquanto governador do Egito, o que acontece na história dele? Quem se lembra o que volta para visitar ele? Quem se lembra o que volta para visitar ele? O passado dele volta. Os irmãos dele voltam com fome e nem o reconhecem. E nem o reconhecem.
Mas ele deixa de ajudar? Não, porque de novo ele estava servindo. Ele não pagou nada pelo dom dele. Deus dá os dons de graça, e são muitos, e todos aqui têm dons para serem usados. Ok? É uma honra ter você com a gente, Silva Carvalho. Se quiser compartilhar o seu nome com a gente também, não só o codinome, vi que você trabalha com vídeos e esquadrinhos, vai ser uma honra para a gente também, vi que você comentou aqui. Então ele já tinha sucesso, usando a máscara do Egito, mas com o coração que Deus deu para ele, com os dons que Deus deu para ele, sempre disponíveis para servir. Marcos, legal. Que Deus deu sempre para servir. Por que ele ia cobrar dos irmãos dele se ele recebeu de Deus aquele dom? Ele serviu novamente. E aí eu digo uma coisa para vocês. Aquele conceito lá do início, de proximidade não representa honra, é real. E isso vai acontecer na tua vida. Eu declaro que não, para ser sincero. Que não aconteça. Mas normalmente acontece, tá? Não é todo mundo que senta na tua mesa que você faz negócio. Não é todo mundo que é seu parente que senta na tua mesa. Não é todo mundo que... Enfim, já deu para entender o conceito, ok? Mas e aí? Onde é que está teu coração? Tá na mágoa do que te fizeram contigo no passado? Ou assim como José, você vai estar disposto a novamente servir a vida daqueles que te traíram e gerar novas conexões? Meus irmãos, espero que eu tenha trazido clareza. É um homem extraordinário. Temos esse encerramento, essa parte final, onde diz, cara, você vai se conectar com tantas pessoas, apesar das desonras que você vai receber, que depois você vai poder transbordar na vida de quem te desonrou. Eu declaro. E se você pode hoje já transbordar, transborde. Porque honra na desonra é a maior honraria que existe. Quem te julgou quando você estava jogado no poço, na cova? Quem te julgou quando você foi vendido escravo? Quem te julgou quando você foi preso? Você vai ter a oportunidade de servir essa pessoa. E você, eu te recomendo fazer. Sabe por quê? Porque é o que Jesus faria. Jesus não deixou de servir até quem injuriou ele. Jesus não deixou de lavar os pés de Judas, que o traiu. Então, as suas conexões, no fim das contas, sabe quem entrega as conexões e sabe quem honra as conexões e sabe para quem é a glória das conexões que você faz? Toda honra e glória para ele. Ele coloca as pessoas no teu caminho. Ouse fazer essa oração. Pai, me apresenta os teus amigos. Deus, me apresenta as pessoas alinhadas com o teu propósito. Você vai ver que o seu nível de conexão vai mudar. Você vai sentar em mesas maiores, mesas melhores. Amém? Acompanharam até aqui? Toda honra e glória a Deus, de todas as conexões que nós temos, de tudo que nós fazemos aqui. Essa mesa é uma conexão, é uma honra estar com os senhores.